Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Jorge e essa é a Academia da Mente. Hoje eu quero falar com você sobre Storytelling. Atualmente, o Storytelling é apontado como uma das melhores ferramentas de comunicação. Isso é verdade, tem o seu mérito, porque na verdade, se nós pararmos para pensar, contar histórias, que é a essência do storytelling, é algo muito antigo. Nós herdamos isso desde a época em que nós sentávamos em volta das fogueiras para contar lendas e mitos a respeito da nossa história. Então é comprovado que realmente o storytelling tem poder. Porém, ele tem alguns perigos que eu gostaria de considerar nesse vídeo. O que eu quero falar com você hoje sobre os perigos do storytelling, na verdade me veio à mente baseado numa pergunta que um amigo meu que trabalha com palestras corporativas me fez. Ele fez a seguinte observação, que às vezes quando ele está contando uma história ou usando um storytelling, ele percebe que algumas pessoas se desconectam dele, ele perde algumas pessoas no meio da palestra. E o que eu expliquei para ele é o seguinte: quando eu estou contando uma história, isso vai despertar na cabeça da pessoa referências e emoções dela. E pode ser que eu estou contando uma história que gere nela uma desconexão, gere uma dor nela que ela não quer mais me ouvir. Por exemplo, eu estou contando uma história sobre o meu relacionamento com meu pai, e essa pessoa tem um relacionamento traumático com o pai dela. Ou eu estou contando sobre um relacionamento amoroso que eu tenho e essa pessoa acabou de sair de um rompimento, isso gera dor nela, ela se desconecta, ela não quer continuar ouvindo aquilo, então eu perco essa pessoa. O que eu expliquei para ele? Existem alguns assuntos que a gente precisa tomar cuidado quanto a contar uma história. É claro que você precisa fazer a leitura do ambiente. Por isso que é muito importante você saber o porquê que você está fazendo uma palestra, quem são as pessoas que estão ali, por que aquelas pessoas estão ali e o que elas esperam receber de você. Mas, o que eu falei para ele? Um recurso que você pode utilizar para que você não perca as pessoas é, ao invés de você contar uma história muito pessoal de alguns temas que são meio polêmicos, você pode contar uma metáfora, você pode contar uma lenda, um conto. Por quê? Porque a pessoa não associa aquilo a você. O importante é que quando você está contando uma história, você não perca a credibilidade e o respeito das pessoas. Porque se a pessoa passar a ter um preconceito quanto a você, ela não quer mais ouvir nada do que você tem a falar. Se ela tem algum sentimento negativo sobre alguém da história que você está falando, ainda pode ser um pouco diferente, porque ela entende que é alguém da história. Quando ela tem essa antipatia com você, aí muito provavelmente você vai perder a atenção dela. Se você sentir que você vai correr esse risco, coloque na terceira pessoa. Saia disso e conte histórias de outras pessoas, histórias que estejam um pouco mais longe da realidade das pessoas, para que elas não sejam abaladas emocionalmente. É claro que um dos objetivos de contar a história é despertar nas pessoas sentimentos, mas sentimentos que vão ser trabalhados durante a sua apresentação. Um sentimento que desconecta com isso não vai ser benéfico, porque você vai simplesmente deixar a pessoa com uma sensação ruim, mesmo depois que você acabar de falar. Então pense muito bem nisso. Qual é a sensação e o sentimento que essa história que eu estou contando desperta nas pessoas? Só que, sinceramente, para mim, esse é o menor dos dois problemas que eu quero mencionar sobre storytelling. O pior dos problemas é que, como as pessoas divulgam que é uma técnica muito persuasiva de conexão, de despertar emoções, as pessoas andam forçando a barra no storytelling. Porque nem toda história se encaixa em todas as situações, mesmo no caso de um filme. Um filme tem um filme que é drama, tem um filme que é ação, tem um filme que é comédia, romance e assim por diante. E a sua história ela também tem particularidades que fazem com que ela se encaixe em algumas situações, mas não se encaixem em outras. Mas como todo mundo quer ter a sua jornada do herói, depois que foi divulgado o livro O Herói de Mil Faces, que é um livro muito bom, que mostra que existem alguns elementos que fazem com que uma história seja atraente, o pessoal meio que quer forçar a barra, quer pegar qualquer história e formatar dentro daquilo. E às vezes a sua história não tem a grandiosidade para aquela aplicação. E as pessoas percebem que aquela história não é real, ela foi montada artificialmente para dar uma sensação que não é verdadeira. Você vai de novo perder as pessoas. Eu sei que a história de todo mundo é uma grande jornada, mas nem toda história se aplica a toda situação. De novo, se a sua história não se aplica àquele ponto que você quer colocar, você não precisa usar a sua história. Você ainda pode usar o storytelling, mas não precisa ser o seu storytelling, a sua história. Nem todo filme que você vai assistir precisa ser baseado em fatos reais. As pessoas gostam de filmes que não foram baseados em fatos reais. Nesse caso, mesmo que a história for real, não precisa ser a sua. Pegue histórias de outras pessoas, histórias que você ouviu, leu, que te contaram e que tenham conexão com esse momento. Se você fizer isso, aí sim o storytelling ele vai conseguir o impacto que você deseja. Lembre-se, as histórias elas geram conexões, lembranças, sensações visuais e emocionais nas pessoas, mas você precisa determinar quais são as emoções que eu quero despertar e essa história, ela vai ter esse efeito? Essa história realmente, ela se aplica dentro desse contexto? Se não se aplicar,
não force a barra, encontre uma outra história que se encaixe melhor aqui e você possa realmente entregar para as pessoas uma história que vai agradar e despertar nelas os sentimentos que você precisa. Eu não estou dizendo que toda história tem que deixar as pessoas felizes. Às vezes você precisa despertar uma tristeza inicial, uma revolta, uma dúvida, uma curiosidade, mas você não pode ferir as pessoas a ponto delas se desconectarem com você e não quererem mais te ouvir. Aí não tem técnica, não tem storytelling que vai salvar essa situação. Fez sentido para você tudo que eu compartilhei aqui? Você entende que o storytelling ele realmente é muito eficiente, mas quando usado da maneira correta, que você não pode forçar a barra e você tem que tomar cuidado para não causar desconexão pelas referências emocionais que você traz para as pessoas? Se você viu valor nesse conteúdo, mais uma vez eu vou pedir, caso você ainda não tenha se inscrito ou não tenha curtido esse vídeo, que você faça isso para nos ajudar a ganhar relevância na plataforma, para que mais pessoas possam conhecer conteúdos como esses e aprenderem a desenvolver a sua capacidade de comunicação e oratória. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero te encontrar no nosso próximo conteúdo. Muito obrigado e até mais.